Bom dia. Por aí. Agora apareceu. Ó, vi que vocês estavam perguntando no livro físico qual que é a página. A gente está na 77 e a gente vai começar a ler a partir do primeiro parágrafo que começa com trata-se agora de buscar a crença da psique. Vê se vocês acham aí. E aí, quem for ler no PDF, se puderem colocar, mandar a página aqui direitinho, beleza? Aceito, galera. Deixa eu ir arrumando. Todo mundo pronto? Lizzie, eu não vou colocar agora, se ficar entrando uma galera, depois aí eu vou te adicionar de novo, para você ser meu ajudante do dia, tá bom? Obrigada. Vamos ver se vai precisar. Por enquanto, acho que não. Ou vai. Tem uma galera entrando, sim. Eu vou te colocar, Liz, que aí eu não tenho que parar. Uma galera mesmo. Cadê? Ué, agora eu não consigo mais aceitar? E aí, gente? Tô tentando ver o que aconteceu aqui. Liz, deu certo? Apareceu aí? Deu? Tá. Ô, Bru, você Oi. viu que a Ká mandou lá no grupo? Não. Que tá tendo problema para entrar? Deixa eu... Acho que é porque eu não estava conseguindo aceitar. Será que é isso? Peraí. Ela acabou de pedir. Acho que deu, né? Apareceu aqui. Agora acho que foi. Então vamos lá? Começar. Trata-se agora de buscar explicar a crença da psique nas alucinações do sonho, que só podem surgir após a cessação de certa autoridade do eu. Campbell argumenta que, nisso, a psique age corretamente e em conformidade com seu mecanismo. Os elementos do sonho não são, de forma alguma, meras representações, mas experiências reais e verdadeiras da psique, como as que ocorrem no estado de vigília por mediação dos sentidos. Enquanto a psique desperta, representa e pensa em imagens verbais e na língua, no sonho ela representa e pensa em imagens sensoriais reais. Junta-se a isso, no sonho, uma consciência espacial, visto que, como ocorre também no estado de vigília, as sensações e imagens são transpostas para um espaço externo. Precisamos, então, admitir que no sonho a psique se encontra na mesma situação, ante suas imagens e percepções, que no estado de vigília. Se, mesmo assim, ela se equivocar, isso se deve ao fato de que, no estado de sono, lhe falta o único critério capaz de distinguir as percepções sensoriais vindas de fora e de dentro. Não pode submeter suas imagens aos únicos testes que demonstram sua realidade objetiva. Além disso, negligencia a diferença entre imagens arbitrariamente permutáveis e imagens em que essa arbitrariedade está ausente. Ela se equivoca porque é incapaz de aplicar a lei da causalidade ao conteúdo de seu sonho. Em suma, seu retraimento do mundo externo é também a razão de sua crença no mundo subjetivo do sonho. Delboff chega à mesma conclusão após argumentos psicológicos um tanto diferentes. Acreditamos na realidade das imagens oníricas, porque, durante o sonho, não temos outras impressões com as quais possamos compará-las, porque estamos desligados do mundo externo. Mas acreditamos, na verdade, de nossas alucinações,
não porque o sono nos priva da possibilidade de testá-las. O sonho pode nos oferecer a ilusão dessas provas, mostrar-nos, por exemplo, que tocamos a rosa contemplada. Ainda assim, sonhamos. Segundo Debord, não existe critério certo para determinar se algo é um sonho ou realidade da vigília, exceto o fato de despertar. Numa generalização prática. Concluo que tudo o que vivenciei entre o adormecimento e o despertar foi uma ilusão quando verifico, ao despertar, que me encontro despido em minha cama. Durante o sono, considerei verídicas imagens do sonho devido ao hábito mental, que não pode adormecer, de postular um mundo externo com o qual estabeleço uma relação de contraste com o meu eu. Aí aqui tem uma nota. Hafner procurou, como Delboff, explicar a atividade do sonho pela alteração que uma condição introduzida de forma anormal provoca na função normalmente correta do aparelho psíquico intacto, mas descreveu essa condição com palavras um pouco diferentes. Segundo ele, a primeira marca distintiva do sonho é a ausência de tempo e espaço, isso é, a emancipação da ideia do lugar que cabe ao indivíduo na ordem espacial e temporal. A esta se liga a segunda característica básica do sonho, o fato de as alucinações, imaginações e combinações da fantasia se confundirem com percepções externas. Como todas as capacidades superiores da psique, sobretudo a formação de conceitos, o juízo e a inferência, por um lado, e a livre autodeterminação, por outro, são ligadas às imagens sensoriais da fantasia, e sempre as têm como fundamento. Essas atividades também participam do desregramento das representações oníricas. Dizemos que participam porque, em si mesma, a nossa faculdade de juízo, assim como a nossa força de vontade, não é, de forma alguma, alterada no sonho. Somos, nessas atividades, tão sagazes e livres como no estado de vigília. Livres a gente pode colocar, né, aqui bem entre aspas, também não é assim. Nem mesmo no sonho, o ser humano pode violar as leis do pensamento. Isso é, não pode declarar idêntico aquilo que se apresenta a ele mesmo como contrário. E também no sonho só se pode desejar o que imagina ser bom. Nessa aplicação das leis do pensar e do querer, porém, o espírito humano é iludido, levado a confundir uma representação com outra. Ocorre assim que no sonho postulamos e cometemos as maiores contradições, enquanto, por outro lado, podemos fazer os juízos mais sagazes e as inferências mais consequentes, tomar as decisões mais santas e virtuosas. A falta de orientação é todo o segredo do voo da nossa fantasia pelo sonho, e a ausência de reflexão crítica, assim como a comunicação com outros, é a fonte principal das extravagâncias desmedidas dos nossos juízos e de nossos desejos e esperanças no sonho. Se o retraimento do mundo externo é assim elevado ao nível de um fator determinante na formação das características mais marcantes da vida onírica, vale a pena citar algumas observações perspicazes do velho Burdak, que lançam luz sobre a relação entre a psique adormecida e o mundo externo, e que servem para nos impedir de superestimar as conclusões tiradas assim. O sono, escreve Burdak, ocorre apenas sob a condição de a psique não ser excitada por estímulos sensoriais. A pré-condição do sono não é, porém, a ausência de estímulos sensoriais, mas a falta de interesse por eles. Aí que tem outra nota. Ele coloca, que foi acrescentado em 1914, desinteresse, no qual Claparide vê o mecanismo do adormecimento. Algumas impressões sensoriais são necessárias, contanto que sirvam para acalmar a psique. O moleiro só consegue dormir se ouve o bater das pás do moinho, e aquele que, por precaução, considera necessário manter acesa uma lamparina, não consegue adormecer no escuro.
No sono, a psique se isola do mundo externo e se retira da periferia. No entanto, o laço não é rompido por completo. Se não ouvíssemos e sentíssemos durante o sono em si, mas apenas após o despertar, seria impossível nos acordar. O prosseguimento da sensação é comprovado com nitidez ainda maior pelo fato de que nem sempre somos acordados pela mera intensidade sensorial de uma impressão, mas pela relação psíquica desta. Uma palavra qualquer não desperta o adormecido, mas se o chamarmos pelo nome, ele acorda. Portanto, a psique distingue entre as sensações no sono. Por isso, podemos ser acordados também pela ausência de um estímulo. De um estímulo sensorial, se este disser respeito a algo importante para a imaginação. Sabe o que eu estou lendo aqui pensando, né? Tem coisas que é sempre, eu vou falar a partir do lugar da maternidade, aí quem tem filho vai atender. Meu, quem nunca acordou porque o filho tá com febre? É muito doido, né? A gente não sei, sente sem sentir. É um negócio de você acordar de madrugada, você sabe que deu ruim, vai lá, tá com febre. Pode falar, Dani. Vou fazer exposed, tá? Mas não é de filho nesse caso. Eu sou mais velha que a minha irmã, né? E quando a gente era criança, a gente dividiu o quarto. E quando a minha irmã tinha uns 2 para 3 anos, ela começou a convulsionar. E ela só convulsionava dormindo. E aí ela tinha ela conseguia acordar. E aí ela falava, Daline! E começava a convulsionar. Até hoje, se eu tô dormindo e ela fala o meu nome, gente, assim, eu acordo e às vezes eu acordo no quarto. Agora não, porque a gente não mora mais junto, mas às vezes eu acordava já no quarto dela. Eu ia até o quarto dela sem consciência, assim, né? E quando eu me dava conta, eu tava lá no quarto dela já, porque até hoje isso ficou marcado. Então ela fala, Daline, eu acordo assim, Onde quiser. procurando o que tá acontecendo, né? Até hoje. É muito doido, né? Porque a gente desperta, assim, e quando você vê, tem uma preocupação ali com alguém, né? Que seja, então, né, filho, mano, que quer que seja. Cara, você dá um negócio, assim, você acorda, parece que é isso. A gente não tá dormindo 100%. Tem aquilo, tem algo que ainda fica da gente, né? Nossa, quantas vezes eu já acordei, tipo, de madrugada, assim, aí ou era um filho que estava com febre, ou um cachorro que estava passando mal, alguma coisa que estava acontecendo, e não era um barulho específico, assim, nem sempre é de um barulho, né? Às vezes vem de sei lá da onde, mas dessa percepção que faz a gente acordar. E o moleiro com a parada de seu moinho, ou seja, com a irrupção da atividade sensorial. E isso pressupõe que esta foi percebida, mas como indiferente, ou antes satisfatória, que então perturbava a psique. Mesmo que ignoremos essas objeções, de modo algum devem ser desprezadas. Precisamos admitir que as características da vida onírica apreciadas até agora e derivadas do retraimento do mundo externo não conseguem explicar completamente sua estranheza. Caso contrário, seria possível reconverter as alucinações do sonho em representações, as situações dos sonhos em pensamentos e assim resolver a tarefa da interpretação. É justamente como procedemos quando, após despertar, reproduzimos o sonho de memória. Mas mesmo que consigamos realizar essa retradução por completo ou apenas em parte, o sonho continuará tão enigmático quanto antes. Todos os autores presumem também, sem hesitação, que no sono ocorrem outras alterações ainda mais profundas com o material de representações de vigília. Sternberg procura identificar uma delas na seguinte passagem. Com a cessação da contemplação sensorial ativa e da consciência de vida normal, a psique perde também o fundamento no qual se arraigam seus sentimentos, desejos, interesses e atos. Também aqueles estados espirituais, sentimentos, interesses, juízos de valor, vinculados às imagens minêmicas no estado de vigília. Estão sujeitos a uma pressão obscurecedora, em decorrência da qual sua ligação com imagens se dissolve.
As imagens perceptíveis de coisas, pessoas, localidades, eventos e atos da vida de vigília são reproduzidas em grande número, mas nenhuma delas traz consigo o seu valor psíquico. Esta se desprendeu delas, e por isso elas vagueiam pela psique, entregues a seus próprios meios. Esse despojamento das imagens de seu valor psíquico, algo que por sua vez é atribuído ao retraimento do mundo externo, é, segundo Strumpel, a responsável por grande parte da impressão da estranheza com a qual o sonho se contrapõe à vida em nossa memória. Vimos que o próprio adormecimento já traz consigo a renúncia a uma das atividades psíquicas, a saber, ao controle intencional sobre a sequência das representações. Assim, impõe-se a suposição plausível de que o estado do sono se estende às faculdades psíquicas. Uma ou outra dessas faculdades é suspensa por completo. Pergunta-se, então, se as restantes continuam a funcionar sem perturbações, se, sob essas condições, podem trabalhar normalmente. Surge a perspectiva de que seria possível explicar as peculiaridades do sonho pela menor atividade psíquica no estado de sono, e a impressão que o sonho suscita em nosso juízo desperto vem ao encontro dessa percepção. O sonho é incoerente, aceita, sem motivo, as maiores contradições, permite impossibilidades, deixa de lado o nosso saber, tão influente durante o dia, e nos mostra como ética e moralmente toscos. Isso daqui do sonho é a mesma coisa do inconsciente, né? Tudo que está descrito aqui é exatamente a maneira como a gente percebe o inconsciente freudiano. Então, bem coerente mesmo, né? Bem podendo ter coisas que são ela e ao contrário dela, e isso ser aceito. Se alguém se comportasse no estado de vigília, como faz nas situações do sonho, seria considerado louco. Ou, de repente, que a gente já falou no Quintas também, a gente poderia olhar como um caso de psicose. Se alguém falasse ou se comunicasse no estado de vigília, as coisas que aparecem no conteúdo do sonho nos daria a impressão de uma pessoa confusa ou de um débil mental. Aqui ainda se usava esse tipo de nomenclatura, né, que hoje em dia a gente não usa mais. Assim, acreditamos apenas expressar um fato quando julgamos mínima atividade psíquica no sonho e declaramos suspensos ou, no mínimo, fortemente prejudicados os desempenhos intelectuais superiores no sonho. É com unanimidade incomum, falaremos das exceções mais adiante, que os autores pronunciaram julgamentos sobre esse tipo de sonho. Julgamento estes que nos levam imediatamente a determinada teoria ou uma explicação da vida onírica. Chegou o momento de substituir o resumo apresentado acima por uma coletânea de citações de diversos autores, filósofos e médicos, sobre características psicológicas no sonho. Segundo Lemoine, a incoerência das imagens oníricas é a única característica essencial no sonho. Maury concorda e diz: não existem sonhos absolutamente razoáveis e que não contenham alguma incoerência, algum anacronismo, algum absurdo. Spita cita Régio, segundo o qual falta ao sonho qualquer coerência objetiva e razoável. Alzeni, eu não sei te dizer, se alguém souber que página que está na Imago, vocês colocam aqui, eu gosto, não, é porque está com livro físico, né? Porque quando é PDF, gente, só dá um Ctrl L aí e buscar por uma palavra mais incomum, assim, agora no livro físico eu não sei. Dugas afirma: o sonho é a anarquia psíquica, afetiva e mental. É o jogo das funções entregues a si mesmas, que se exerce sem controle e sem propósito. No sonho, o espírito é um autômato espiritual. E até mesmo Volpet,
cuja teoria está longe de considerar despropositada a atividade psíquica durante o sono, reconhece o afrouxamento, a dissolução e a mistura da vida representacional, que no estado de vigília se mantém unida pela força lógica do eu central. É difícil condenar com agudeza maior o absurdo das associações de representações que ocorrem no sonho do que fez Cícero. Nada podemos imaginar de tão absurdo, incoerente ou monstruoso que não possamos sonhar. Fitchner diz, é como se a atividade psicológica migrasse do cérebro de um sensato para o cérebro de um tolo. E Hardstock, parece realmente impossível reconhecer leis fixas nesse alvoroço insano, esquivando-se do policiamento rigoroso da vontade sensata e da atenção, que orientam o curso das representações em estado de vigília. O sonho embaralha tudo de forma calendoscópica num jogo absurdo. Hildebrandt, que saltos espantosos o sonhador se permite, por exemplo, nas inferências de sua razão. Em que desembaraço ele inverte os princípios mais conhecidos da experiência. Que contradições risíveis ele aceita nas ordens da natureza e da sociedade, antes de, como dizemos, a brincadeira passar dos limites e o exagero do contrassenso provocar o despertar. Por vezes, multiplicamos com total despreocupação. 3 vezes 3 é igual a 20. Não nos admiramos quando um cão recita um verso, quando um morto caminha com seus próprios pés até o túmulo, quando uma rocha flutua na água. Viajamos numa missão importante até o Ducado de Bernburg, ou o Principado de Liechtenstein, para observar a marinha do país, ou nos alistamos como voluntários no exército de Carlos segundo nada. 12º, tô doida. Pouco antes da Batalha de Boltova. É tanto nome esquisito, gente, que dá até tilt aqui na cabeça. Binns explica com referência à teoria dos sonhos que resulta dessas impressões. Entre 10 sonhos, pelo menos 9 são de conteúdo absurdo. Juntamos neles pessoas e objetos que não têm relação entre si. E já no instante seguinte, o agrupamento muda, como num calendoscópio. Possivelmente ainda mais insensato e absurdo do que já era antes. E assim continua o jogo volúvel do cérebro adormecido imperfeitamente, até acordarmos, levarmos a mão à testa e nos perguntarmos se, de fato, ainda possuímos faculdade da imaginação e do pensamento racionais. Maury encontra uma comparação altamente impressionante para o médico, para a relação entre as imagens oníricas e os pensamentos do estado de vigília. Vou procurar a tradução aqui. A produção dessas imagens que, no homem desperto, muitas vezes fazem nascer a vontade, corresponde, para a inteligência, àquilo que, para a motilidade, são de determinados movimentos que nos são oferecidos pela coreia e pelas afecções paralíticas. De resto, o sonho é, para ele, toda uma série de degradações da faculdade de pensar e raciocinar. Creio não ser necessário citar as declarações dos autores que repetem a sentença de Maury, aplicando às faculdades psíquicas superiores. Olha, lendo tudo isso do sonho, dá até vontade de lembrar todo dia do sonho, né? Fico triste que eu não consigo me lembrar dos sonhos. Segundo Strumpel, todas as operações lógicas da psique que se baseiam em relações e conexões recuam no sonho. Naturalmente, também onde o absurdo não é evidente. Spita acredita que, no sonho, as representações fogem completamente além da causalidade. Hardstock e outros ressaltam a fraqueza de juízo e dedução típica no sonho. Segundo Jordan, não existe nenhuma crítica no sonho, nenhuma correção de uma sequência de percepções pelo conteúdo da consciência geral. O mesmo autor afirma:
No sonho, ocorre todo tipo de atividade da consciência, mas de forma incompleta, inibida e isolada. Stricker e muitos outros como ele, explica as contradições nas quais o sonho se envolve diante do nosso conhecimento desperto, afirmando que no sonho elas se devem ao esquecimento de fatos ou à perda de relações lógicas entre as representações. Os autores que costumam julgar tão desfavoravelmente o desempenho psíquico no sonho admitem, porém, que o sonho preserva determinado resíduo da atividade psíquica. Wundt, cujas teorias se tornaram determinantes para tantos pesquisadores dos problemas no sonho, reconhece isso explicitamente. Poderíamos, então, perguntar pelo tipo e pela constituição do resíduo da atividade psíquica normal que se expressa no sonho. Existe um consenso bastante generalizado de que a capacidade de reprodução, a memória, parece ser a que menos sofre no sonho, chegando até a demonstrar certa superioridade em relação à mesma função no estado de vigília. Embora estes mesmos autores tentem explicar parte do absurdo do sonho, justamente pela propensão da vida onírica ao esquecimento. Segundo Spita, é a vida afetiva da psique que não é afetada pelo sono e que dirige o sonho. Gemut, como é que se fala isso? Só Deus sabe. Ânimo, sentimento, designaria, segundo ele, a estável reunião dos sentimentos, entendida como a mais íntima natureza subjetiva do ser humano. Scholz reconhece na reinterpretação alegorizante, a qual o material do sonho é submetido, uma das atividades psíquicas que se expressam no sonho. Siebeck constata também no sonho a faculdade interpretativa complementar da psique, que esta exerce em relação a todas as percepções e contemplações. Uma dificuldade especial referente ao sonho é a avaliação da função psíquica, supostamente mais elevada à consciência. Visto que todo o nosso conhecimento sobre o sonho provém da consciência, não pode haver dúvida de que ela persista nele. Spita afirma, porém, que o sonho preserva apenas a consciência, não a autoconsciência. Delboff confessa que não consegue entender essa distinção. As leis de associação que governam os laços entre as representações são válidas também para as imagens oníricas. No sonho, seu domínio se expressa de forma ainda mais pura e forte. E Schönpel diz, o sonho transcorre, ao que parece, exclusivamente segundo as leis das representações puras ou dos estímulos orgânicos, que acompanham essas representações, ou seja, sem que reflexão e razão, gosto estético ou juízo moral consigam afetá-las. Os autores cujas opiniões reproduzo imaginam a formação dos sonhos mais ou menos da seguinte maneira. A soma dos estímulos sensoriais que agem sobre o sono e que partem das fontes já citadas desperta na psique, primeiramente, certo número de representações, que se apresentam como alucinações. Segundo Wundt, seria mais correto chamá-las de ilusões por derivarem de estímulos externos e internos. Estas se vinculam umas às outras segundo as leis de associação conhecidas e evocam, por sua vez, uma nova série de representações, imagens, segundo as mesmas regras. Todo esse material é, então, elaborado, na medida do possível, pelo resíduo ainda atuante das faculdades psíquicas de organização e pensamento. Por exemplo, Wundt e Weygandit. Contudo, não conseguiram ainda descobrir os motivos que determinam se a evocação das imagens não provenientes de fora ocorre em conformidade com esta ou aquela lei de associação. Observou-se repetidas vezes, porém, que as associações que estabelecem os vínculos entre as representações oníricas
são de natureza muito especial, distintas das que agem no pensamento desperto. Assim, Volquete afirma: no sonho, as representações se perseguem e se unem de acordo com semelhanças casuais e relações quase imperceptíveis. Todos os sonhos são permeados desse tipo de associação desleixada e sem controle. Maury atribui a maior importância a essa característica da ligação de representações, pois ela lhe permite restabelecer uma analogia mais estreita entre a vida onírica e determinados distúrbios mentais. Ele reconhece duas características principais do uma ação espontânea e como que automática do espírito. 2. Uma associação viciosa e irregular das ideias. Maury nos fornece dois ótimos exemplos de seus próprios sonhos, nos quais a mera assonância de palavras estabelece o vínculo entre as representações oníricas. Certa vez sonhou que se encontrava numa peregrinação a Jerusalém ou Meca, e após muitas aventuras, encontrou-se na casa do químico Pelletier. Depois de uma conversa, este lhe deu uma pá de zinco, que numa sequência onírica posterior se transformou em sua grande espada de guerra. Em outro sonho, estava caminhando pela estrada, onde lia um número de quilômetros nos marcos. Em seguida, encontrou-se com um comerciante de especiarias que possuía uma grande balança, e um homem colocava nela pesos de quilogramas para pesar Maury. Então, o comerciante lhe disse: o senhor não está em Paris, mas na ilha de Gilolo. Seguiram-se, então, várias imagens, nas quais ele viu a flor lobelia, depois o general Lopes, sobre cuja morte ele havia lido pouco antes. Finalmente, acordou, jogando loto. Aqui tem uma nota acrescentada em 1909. Mais adiante, nos será acessível o significado desses sonhos repletos de palavras com iniciais idênticas e as primeiras sílabas semelhantes. Aqui, nas palavras, dá para perceber, né, que ele sempre destaca o "lo", provavelmente, que tem alguma relação. E aí, em psicopatologia da vida cotidiana, aparece muito isso, né? Então, do som das palavras. Mas não nos surpreende que esse menosprezo do funcionamento psíquico no sonho não tenha permanecido incontestável. É verdade que a contestação parece difícil no caso. Não significa muito que um dos depreciadores da vida onírica afirme que as mesmas leis psicológicas que predominam no estado de vigília reagem também ao sonho, ou que outro diga: o sonho não é desrazão, nem mesmo irracionalidade pura. Enquanto ambos não se derem ao trabalho de conciliar essa avaliação com a anarquia psíquica e a dissolução de todas as funções do sonho que eles mesmos descreveram. Parece, no entanto, ter ocorrido a outros a possibilidade de que a loucura do sonho talvez não seja desprovida de método, talvez apenas uma dissimulação, como a do príncipe dinamarquês, a cuja loucura o inteligente juízo a que citado se refere. Hamlet, ato 2, cena 2. Esses autores devem ter evitado julgar pelas aparências, ou então a aparência que o sonho lhes apresentou foi diferente. Assim, Havelock Ellis, sem querer se deter no aparente absurdo do sonho, o descreve como um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos, cujo estudo poderia nos ajudar a conhecer fases primitivas do desenvolvimento da vida psíquica. J. Sully defende a mesma noção do sonho, de forma mais abrangente e penetrante. Suas declarações merecem ainda mais atenção se levarmos em conta que ele, como talvez nenhum outro psicólogo, estava convencido de que o sonho tem um significado oculto.
Nossos sonhos são um meio de conservar essas personalidades sucessivas. Quando dormimos, retornamos aos antigos modos de contemplar as coisas e de senti-las, a impulsos e atividades que nos dominavam em tempos remotos. Um pensador como Delboff afirma, sem refutar o material que o contradiz e, portanto, sem fundamento. Durante o sono, permanecem intactas em sua essência, com exceção da percepção, todas as faculdades do espírito, a inteligência, a imaginação, a memória, a vontade, a moralidade. Elas se aplicam apenas a objetos imaginários e móveis. O sonhador é um ator que executa, a seu bel prazer, os papéis dos tolos e dos sábios, e dos carrascos e das vítimas, dos anões e dos gigantes, dos demônios e dos anjos. O Marquês de Hirvey parece ter sido quem mais energicamente contestou a depreciação do funcionamento psíquico no sonho, contra o qual Maury trava uma polêmica animada e cujo escrito não consegui obter, apesar de todos os meus esforços. Maury diz sobre ele: o senhor Marquês de Hervey atribui à inteligência durante o sono toda sua liberdade de ação e atenção, e parece acreditar que o sono consiste apenas na oclusão dos sentidos, em seu fechamento para o mundo externo, de modo que, a seu ver, o homem adormecido quase não se distingue do homem que deixa vagar os seus pensamentos, bloqueando os seus sentidos. Assim, a única diferença que separa o pensamento ordinário do pensamento daqueles que dormem é que, neste, a ideia toma uma forma visível, objetiva e se assemelha, a ponto de se confundir com ela, a sensação determinada pelos objetos externos. A lembrança assume a aparência de um fato presente. Maury acrescenta que existe uma diferença adicional e capital, a saber, que as faculdades intelectuais do homem adormecido não apresentam o equilíbrio que mantém no homem acordado. Em Vashid, que nos transmite o conhecimento melhor do livro de Harvey, descobrimos que esse autor se expressa da seguinte maneira sobre a aparente incoerência do sono. A imagem do sonho é a cópia da ideia. O principal é a ideia. A visão não é mais do que acessório. Isso é estabelecido. É preciso saber seguir o curso das ideias. É preciso saber analisar a textura dos sonhos. A incoerência torna-se, então, compreensível. As concepções mais fantasiosas tornam-se fatos simples e perfeitamente lógicos. E os sonhos mais bizarros podem encontrar uma explicação das mais lógicas quando sabemos analisá-los. J. Stark chamou a atenção para o fato de que um autor antigo, Wolf Davidson, que me era desconhecido, defendeu uma solução semelhante para a incoerência do som. Todos os curiosos saltos das nossas representações no sonho têm seu fundamento na lei da associação, mas às vezes esse vínculo ocorre na psique de forma muito obscura, de modo que frequentemente acreditamos observar um salto dado pela representação, quando na verdade este não ocorreu. A gama de avaliações do sonho como produto psíquico é muito ampla na literatura. Ela vai do mais profundo menosprezo, cuja expressão já conhecemos, passando pela intuição de um valor ainda não revelado, até a supervalorização, o que eleva muito acima das funções da vida de vigília. Hildebrandt, que, como sabemos, esboça o perfil psicológico da vida onírica em 3 antinomias, resume na terceira dessas oposições os 2 polos dessa sequência. É o contraste entre uma intensificação, uma potencialização que, não raro, se eleva ao virtuosismo e, por outro lado, uma diminuição e um enfraquecimento decisivos da vida psíquica, que muitas vezes a conduzem abaixo do nível humano.
No que diz respeito à primeira, quem não poderia confirmar de experiência própria que nas atividades e tramas do gênio onírico se manifestam, por vezes, tamanha profundeza e intensidade do ânimo, uma delicadeza do sentimento, uma clareza de contemplação, uma sutileza de observação e sagacidade do espírito que modestamente negaríamos possuir durante a vida de vigília. O sonho possui uma poesia encantadora, uma alegoria excelente, um humor incomparável, uma ironia deliciosa. Alguns, né? Alguns sonhos. Ele contempla o mundo sob uma luz peculiarmente idealizante, e muitas vezes potencializa o efeito de seus fenômenos por meio da compensação mais sensata de sua natureza. Apresenta aos nossos olhos a beleza terrena no esplendor verdadeiramente celestial, o sublime em majestade suprema, o terrível de nossa experiência em sua forma mais aterrorizante, o risível com uma comicidade drástica e indescritível. Às vezes, após o despertar, alguma dessas impressões ainda nos preenche tanto que chegamos a acreditar que o mundo real jamais nos apresentou algo comparável. Aqui ele está falando de um sonho verdadeiramente um sonho bom. Somos levados a perguntar se o objeto daquelas observações depreciativas e desse enaltecimento entusiástico é realmente o mesmo. Teriam esses autores ignorados os sonhos tolos, e aqueles, os sonhos profundos e sutis, e se ocorrerem ambos, sonhos que merecem esta e outros que merecem aquela avaliação. Não seria um exercício fútil procurar estabelecer uma caracterização psicológica do sonho? Não bastaria dizer que no sonho tudo é possível, desde o mais profundo menosprezo da vida psíquica até uma elevação desta, no incomum no estado de vigília? Por mais cômoda que fosse essa solução, o que se opõe a ela é o fato de que todos os esforços dos pesquisadores do sonho parecem se basear no pressuposto segundo o qual realmente existe uma característica universalmente válida em seus traços essenciais, que ajudaria a superar essas contradições. É incontestável que as realizações psíquicas do sonho tiveram um reconhecimento mais benevolente e caloroso naquele período intelectual já passado, em que os espíritos eram dominados pela filosofia, e não pelas ciências naturais. Declarações como a de Schubert, segundo o qual o sonho liberta o espírito do poder da natureza externa e a alma das amarras dos sentidos e juízos semelhantes de Fichte, e outros que, todos eles representam o sonho com elevação da vida psíquica a um nível superior, hoje nos parecem quase incompreensíveis. Atualmente, são repetidas apenas pelos místicos e carolas, que tem uma nota. O espirituoso místico do Prel, um dos poucos autores aos quais me desculparia por haver negligenciado em edições anteriores deste livro, afirma que a porta para a metafísica, no que diz respeito ao ser humano, não é o estado de vigília, mas o sonho. A introdução do pensamento científico natural trouxe consigo uma reação na avaliação do sonho. São justamente os autores médicos que mais tendem a considerar insignificante e ínfima a atividade psíquica do sonho, enquanto filósofos e observadores não profissionais, os psicólogos amadores, cujas contribuições para essa área em especial não devem ser desconsideradas, se encontram em maior harmonia com as percepções do povo quando reafirmam o valor psíquico dos sonhos. Quem tende a menosprezar a atividade psíquica no sonho prefere, compreensivelmente, fundamentar a etiologia do sonho nas fontes de estímulos somáticos. Para quem sustenta que a psique sonhadora preserva a maior parte das faculdades que ela desempenha em estado de vigília, não há, evidentemente, nenhuma razão para não atribuir a ela estímulos autômatos para sonhar.
Entre as capacidades superiores que somos tentados a atribuir à vida onírica, até mesmo numa comparação sóbria, a da memória é a que mais se destaca. Já tratamos em detalhes das experiências nada raras que a comprovam. Outro privilégio da vida onírica, frequentemente elogiado pelos autores antigos, sua capacidade de vencer distâncias temporais e espaciais, pode ser facilmente desmascarado como ilusão. Esse privilégio é, como observa Hildebrandt, ilusório. O sonho se eleva acima do tempo e do espaço, da mesma forma como faz o pensamento desperto, justamente por ser apenas uma forma de pensamento. Supostamente, o sonho apresentaria ainda outra vantagem, seria independente do decurso do tempo, também em outro sentido. Sonhos como o de Maury, descrito na página 50, de sua execução na guilhotina, parece demonstrar que o sonho consegue comprimir, num intervalo brevíssimo de tempo, uma quantidade muito maior de conteúdo perceptível do que a nossa atividade psíquica é capaz de fazer no estado de vigília. Essa conclusão, porém, não foi contestada por argumentos dos mais diversos. Desde a publicação dos ensaios de Lelorrain e Egger sobre a aparente duração dos sonhos, desdobrou-se uma discussão interessante, que nessa questão delicada e de alcance profundo, provavelmente ainda não alcançou seu esclarecimento definitivo, que tem uma outra nota. Para a literatura adicional e uma exposição desses problemas, ver a dissertação de Tobolska. Segundo numerosos relatos e também a coletânea organizada por Chabanais, parece ser incontestável que o sonho é capaz de prosseguir trabalhos intelectuais diurnos e levados a conclusões não alcançadas durante o dia, de solucionar dúvidas e problemas, e se tornar fonte de novas inspirações para escritores e compositores. Embora o fato em si seja incontestado, suas interpretações estão abertas a muitas dúvidas, que levantam perguntas fundamentais. Aqui ele coloca a crítica em HLs. Por fim, o suposto poder divinatório do sonho representa um objeto de disputas, em que questionamentos quase insuperáveis se chocam com afirmações repetidas obstinadamente. Evita-se, e creio eu corretamente, negar qualquer realidade a esse tema, pois para uma série de casos, a possibilidade de uma explicação psicológica natural talvez esteja próxima. Bom, finalizamos este capítulo sub, né? Deixa eu ver, e aí, o outro é bem grande, a gente ainda tem um monte. Mas eu vou finalizar por aqui, porque se a gente começar, o outro é muito grande, e aí a gente tem pouco tempo. Vocês marcam que a gente volta no F, os sentimentos éticos no sonho? Beleza? Aí, para quem tiver, então, livro físico, página 94. Tá bom? Hoje a gente leu bastante, né? Não teve tanta discussão, mas teve bastante leitura. Vamos fazendo assim. Tem encontro mais que dá para discutir mais, encontro que a gente discute menos. Só vamos. Obrigada pela companhia, pela presença. A gente se vê na próxima quinta. Um beijo. Vem.